As minhas três esposas Yandere capítulo 51 Autor, Kurupit. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor confira o site e link na descrição. Agora Arius estava sentado no chão de pernas cruzadas com os olhos bem fechados. Blanco ficou atrás dele, certificando-se de que ele não abrisse os olhos. Uma pequena luz dourada começou a brilhar ao redor do corpo de Arius. Percebendo isso, Blanc mostrou um sorriso. Arius, você sente uma pequena chama dourada queimando em seu peito? Ela perguntou. Dói demais, Arius respondeu com uma pitada de dor em sua voz. Apenas continue focando naquela chama. Entendi. Arius voltou a se concentrar na chama dourada que estava esquentando em seu peito. A chama dourada começou a se transformar em líquido e afundar em seus órgãos internos. Ele sentiu todo o seu corpo rastejar de dor. Tum, tum, tum. Seu coração começou a bater rapidamente e suas mãos começaram a parecer cheias de um poder desconhecido. Arius, ainda com os olhos fechados, ergueu a mão direita em direção à obsidiana. Sem dizer nada, um pequeno raio dourado disparou de sua mão para a obsidiana. O material, que era extremamente resistente, tinha um pequeno orifício passando por ele. Palmas, palmas, palmas. Blanc começou a bater palmas ao ver Arius usando 0,00% do poder da marca suprema. Eu tenho que dizer, Arius, impressionante. Mesmo que não fosse realmente nada, você ainda mostrou que tinha todo o poder em você. Blanc olhou para Arius enquanto ela falava. Você sente alguma coisa diferente sobre sua personalidade? Ela perguntou. Arius inclinou a cabeça para olhar para Blanc e balançou a cabeça da esquerda para a direita. Não, eu me sinto como meu eu normal. Ele bateu no peito com orgulho. Blanc desapareceu e reapareceu na frente de Arius e olhou diretamente em seus olhos como se ela estivesse tentando desenterrar sua alma. Entendo. Você teve uma vida difícil como mortal na Terra. Ela franziu a testa. Arius inclinou a cabeça em confusão. Por que você está trazendo o meu passado? Ele perguntou curiosamente porque ela estava. Bem, a razão pela qual a marca suprema provavelmente não está realmente afetando suas emoções e modo de pensar é por causa de seu passado de personalidade sombria. Mas agora você tem uma personalidade extrovertida e feliz. Blanc falou sobre seus pensamentos. Entendo. Bem, devemos nos preocupar com isso mais tarde. E agora focar no meu treinamento, Arius disse a ela. Tudo bem, levante-se, Blanc ordenou a Arius. Arius, que estava prestes a se levantar, sentiu seu corpo ficar rígido e reagir por conta própria como se não tivesse controle sobre seu próprio corpo. Seu corpo, sem ouvir Arius, levantou-se na frente de Blanc. Blanc colocou a mão sobre a boca e riu. Nossa, esqueci que tinha aquele poder Upsi. Ela murmurou para si mesma. Os olhos negros de Blanc começaram a brilhar um pouco. De repente, como nunca aconteceu, Arius voltou a ter controle sobre seu corpo. Só para ter certeza de que tinha controle total, ele abriu e fechou as mãos várias vezes. Tosse, tosse, vamos nos concentrar, Blanc falou como um professor. Arius parou o que estava fazendo e acenou com a cabeça esperando que ela falasse. Vendo que ele estava prestando atenção, ela começou a dizer o que ele faria primeiro. Ok, primeiro você vai. Primeiro você vai. Blanc de repente percebeu um grande problema. Ela não tem ideia de como treinar ou dominar nada. Tudo o que ela conhece é ter o poder como se fosse tão simples quanto respirar o ar que veio a ela naturalmente. Arius, que notou Blanc parado como uma estátua congelada, deu um passo à frente e deu um tapinha no ombro dela. Você está bem? Ele perguntou, realmente preocupado. Blanc saiu de seus pensamentos embaraçosos. Sim, estou bem, vamos começar a treiná-lo. Ela disse a Arius. Arius respondeu com um aceno de cabeça e deu um passo para trás e esperou que ela lhe dissesse o que fazer. Todo o corpo de Blanc tremia tentando descobrir o que fazer para seu treinamento. Tentando desesperadamente descobrir uma maneira de treinar Arius, um pensamento veio à mente dela. Arius, feche os olhos novamente, mas fique de pé, disse Blanc a Arius. Arius ouviu suas instruções e fechou os olhos.
Ok, agora pense em algo relacionado à magia ou poder, disse Blank. A mente de Arius estava pensando em milhares de coisas, mas a que veio à sua mente foi a voz da autoridade. Abrindo os olhos, ele olhou para a obsidiana e seus olhos começaram a ficar dourados. Destruir. Suas palavras pareciam autoridade absoluta. Estrondo. Toda a obsidiana explodiu como se não fosse nada além de um líquido. Blank mostrou um choque genuíno ao ver isso. Apesar de nunca ter treinado, ela sabia o quanto é difícil treinar com a marca suprema. Para poder usar esse tipo de poder, ele aumentou seu nível de marca suprema para pelo menos ser capaz de usar 0,002% de seu poder, nada mal para começar. Arius voltou a fechar os olhos e desta vez pensou em tentar usar a gravidade. Nada aconteceu. Abrindo os olhos, ele viu e sentiu como se nada tivesse acontecido. Então ele deve ter falhado em usar a gravidade, disse a si mesmo. Arius, tente não usar esse tipo de poder ainda. Com a marca suprema ele vai destruir um pequeno planeta se você não souber controlar o poder. Blank disse apressadamente a Arius. O rosto de Arius congelou com o pensamento de matar um planeta inteiro só porque ele não conseguia controlar seus poderes. Ele fez questão de manter em mente o quão forte e perigoso ele era, começando hoje, é claro. Pelas próximas horas, Arius tentou muitos poderes diferentes e outras coisas e é onde ele estava. Ele pode usar 0,009% do poder da marca suprema, que é literalmente um nível semideus. E acredite em mim, quando Arius ouviu isso de Blank, ele ficou totalmente descrente. Nesse ritmo, ele passará até Violete na escala de poderes. Blank, vamos passar um mês aqui para que eu possa pelo menos tentar obter 1% do poder. Arius mostrou um sorriso brilhante. Tudo bem para mim, leve todo o tempo do mundo, respondeu Blank com seu próprio sorriso gentil. No mês seguinte, Arius tentaria tudo o que pudesse para dominar seu novo poder, mesmo que fosse um pouco dessa força. Enquanto Arius estava treinando no porão do mundo flutuante da montanha, duas pessoas sentaram-se uma de frente para a outra, ambas sentadas em uma mesa de madeira localizada em uma enorme sala limpa que parecia estar em uma árvore. Essas duas pessoas sentadas uma de frente para a outra eram incrivelmente fortes. Eles poderiam mudar o equilíbrio de poder do mundo com um movimento de suas mãos, mas prometeram um ao outro que não o fariam. Era estranho que essas duas pessoas não se encontrassem há milhares de anos. Então, por que eles estão tendo um? Minhas três esposas Yandere capítulo 52. Uma elfa que parecia estar na casa dos 20 anos usava um vestido prateado de seda que descia até o chão como seu cabelo prateado. Ela tinha uma figura esguia e seus olhos eram roxos brilhantes. Ela se sentou em uma cadeira de madeira e virou o rosto para um pequeno anão gordo que tinha uma longa barba castanha e um martelo gigante encostado nele. Anker, já faz um tempo. O elfo foi o primeiro a falar. Realmente já faz um tempo desde a última vez que nos vimos, Lia. Anker respondeu com um sorriso mais bêbado. Lia só podia suspirar com essa bagunça na frente dela. Ela pensou que seria bom demais para ser verdade se esse bastardo não estivesse bêbado. Mesmo milhares de anos atrás, ele ainda era um bastardo bêbado. Percebendo o olhar desapontado de Lia, Anker mostrou uma expressão confusa como se não soubesse por que ela estava desapontada. Lia, por que você está me olhando como se eu fosse um lixo? Ele perguntou enquanto bebia um gole de cerveja. Lia colocou a mão na cabeça como se estivesse sentindo uma dor de cabeça terrível. Estou preocupado com sua esposa. Ter que lidar com um bêbado como você é provavelmente um pesadelo. Ela disse a Anker com um olhar que poderia matar. Anker bateu na perna como se tivesse ouvido uma piada. Ah, você não precisa se preocupar com a minha esposa. Ela está bem comigo estando bêbado. Ele disse a Lia com um sorriso. Lia não respondeu desta vez, mas olhou para a árvore e seus olhos escanearam o belo reino que ela governou por 3.000 anos. Milhares de elfos percorriam os caminhos fazendo compras e conversando alegremente uns com os outros. A última vez que os elfos travaram uma guerra foi há 3.000 anos e foi uma guerra civil entre os 11 irmãos pela coroa. Foi uma época brutal para o reino,
com dezenas de milhares de vidas perdidas por causa de uma única pessoa que queria ser coroada. Embora Lia esteja na casa dos milhares, ela não pode deixar de ter pesadelos sobre a guerra civil entre seus amados irmãos. Dizer que ela não matou era um eufemismo. Era ela quem matava qualquer um que se metesse em seu caminho tentando impedi-la de ser coroada. Até hoje ela tem essas cenas curtas que passam em sua cabeça sobre ela esfaquear uma espada no coração de sua irmã mais nova. A maneira como sua irmãzinha olhou para ela tossindo sangue finalmente a fez perceber. Porque ela estava tão obcecada com a coroa. Até hoje ela não sabe por quê. Ei, Lia, alô? Lia, que estava tendo seu pesadelo novamente, acordou assim que ouviu a voz rabugenta e bêbada de Anker. Lia voltou a cabeça para o anão. Desculpe. Ela se desculpou sabendo muito bem que provavelmente perdeu alguns minutos sem motivo. Anker apenas acenou com a mão. Não se preocupe, garota. Você provavelmente teve aquele pesadelo de novo. Seu rosto e voz por algum motivo não soavam mais lentos como se ele nunca tivesse estado bêbado. Anker, que está vivo há tanto tempo quanto Lia, está bebendo há tanto tempo. Então eventualmente seu corpo se adaptou e ele não podia mais ficar bêbado. Então ele usou magia em si mesmo quando queria se drogar. A qualquer momento ele poderia cancelar a magia e trazê-lo de volta aos seus sentidos. Não se preocupe comigo, temos um problema maior. Lia, que estava um pouco deprimida no início, falou com Anker. Anker acenou com a cabeça como se já soubesse por que ela o chamou aqui para uma reunião. Lia, sem perder tempo, começou a contar por que o chamou aqui. Alguns dias atrás, 80% das forças armadas da dinastia Han foram exterminadas por um ser que parecia um garotinho de 10 anos de idade. Acho que você também viu? Ela perguntou a ele. Anker lentamente acenou com a cabeça. Eu fiz. Agora a terra da dinastia Han foi saqueada e incendiada por nobres ao redor que despacharam seus exércitos particulares. Ele disse com desgosto. Por toda a sua vida, ele odiou os nobres. Mesmo a ideia de vê-los uma vez o deixou mal do estômago. Tudo o que eles são é um degenerado ganancioso e sedento de poder em seus olhos. Além disso, ele conheceu Lia antes dela ser nobre. Então, o que fazemos? Não fizemos nada em 1000 anos. Anker perguntou ao elfo. Acenar. Assentindo com a cabeça, Lia colocou as duas mãos sobre a mesa cruzando-as e seus olhos começaram a brilhar em um roxo escuro. Vamos descobrir quem é essa pessoa e tentar falar com ela sobre o equilíbrio de poder deste mundo e como deveria ser. Se Arius estivesse na sala agora, estaria chorando de tanto rir. Tipo, vamos lá, se você é dominado pra caralho, é melhor usá-lo em todo o seu potencial porque mais você teria esse poder. Nesse ponto, você deve levar uma tapa na cara. Toc toc. Um som de batida veio do outro lado da porta de madeira. Lisa olhou para a porta de madeira. Você pode entrar. Ela deu permissão. Um elfo vestindo um vestido de empregada abriu a porta de madeira e entrou na sala. Fechando a porta atrás dela, ela encarou sua rainha. Minha rainha, você foi convidada para o Festival Divino, onde haverá um torneio. Quem vencer se casará com a princesa imperial. Então muitas pessoas de suas respectivas terras natais vieram apenas para ficar noivas dela. Lia, que estava prestando muita atenção em sua empregada, assentiu com a cabeça. Entendo. Com certeza faz muito tempo desde que reservei um assento para mim em um camarote particular. Você vai para Anker? Ela olhou para o anão agora bêbado. Claro, soluço. Não vejo nada de interessante há muito tempo além do corpo quente e fumegante da minha esposa. Anker respondeu com um sorriso pervertido. Só de pensar em sua esposa Mil, que tinha cerca de 1,5 metros de altura e as melhores curvas que ele já viu, o deixou animado. Empurrando-se da cadeira, Anker olhou para Lia. Bem, eu tenho que ir e amar minha esposa, então te vejo no Festival Divino. Sem esperar que Lia respondesse, todo o seu corpo desapareceu. Suspirar. Lia suspirou para si mesma. A empregada que estava assistindo falou inocentemente. Minha rainha, você vai se casar, você tem centenas de homens que querem estar com você. Ela perguntou,
realmente se perguntando por que ela não era casada. Lia, que suspirava cedo, olhou para a criada em estado de choque. Eu só vou me casar com um homem que é mais forte do que eu. Com essas palavras, ela desapareceu do quarto deixando a empregada sozinha. Então, a rainha vai se casar com qualquer um que seja mais forte que ela. Tenho que dizer às outras criadas que esta é a primeira vez desde que ela disse algo assim. A empregada saiu correndo do quarto. Nos próximos dias, Lia se perguntará por que homens aleatórios correriam até ela, desafiando-a para uma luta 1v1 que ela venceria em uma fração de segundo. Minhas três esposas Yandere capítulo 53. Um mês se passou num piscar de olhos e durante esse tempo Arius treinou pra caramba nos treinos. Com lutadores de dragões, hidras, Wadjet, Renanutete, Nebikal, Meretsegeria-Peep, que são as divindades das cobras. Isso mesmo quando Arius estava sentado em uma pedra debaixo de uma cachoeira tentando entrar em contato com seu poder de água e Concetação Blanca apareceu do nada com um largo sorriso. No segundo seguinte, antes que ele pudesse perguntar qualquer coisa, ela convocou as divindades da Cobra do Vazio. Ela então o forçou a lutar contra eles, o que levou quase todo o seu tempo de treinamento. Ele levou 21 dias para derrotar um deles. Mesmo que na época ele ainda estivesse em um gargalo onde não conseguia passar de um nível de poder de até 1%, eles ainda eram verdadeiros deuses. Só de lembrar de ser constantemente esmagado contra o chão e girado como uma boneca de pano fazia querer vomitar. E não ajudou que Blanc deu às divindades da cobra buffs que os fizeram entrar em frenesi liberando todo o seu potencial. Se não fosse por Blanc, este mundo e muitos outros mundos seriam destruídos por essas divindades cobras. Arius só de lembrar disso fez todo o seu rosto ficar verde de uma maneira doentia. Mas nem todo esse treinamento fez mal ao estômago. Ele pôde se divertir em uma bela fonte termal com Violette. Arius e Violette conversaram muito sobre muitas coisas como bis e tal. Mas teve que acabar quando Violette fez algo impensável. Ela pulou em cima de Arius com seu corpo nu e esbelto encharcado e começou a esfregar sua caverna contra seu irmãozinho em crescimento. Arius, que disse que queria ser justo sobre sua primeira vez, fez tudo o que pôde para garantir que ela não inserisse seu membro duro em sua fenda encharcada. Os olhos de Violette tinham a forma de corações e todo o seu corpo estava esquentando não apenas pela água morna. Suas suaves montanhas gêmeas brancas saltavam para cima e para baixo em seu peito, o que atraiu os olhos de Arius. Arius sabia que esta era uma situação ruim, então ele precisava que ela soltasse os líquidos brancos que ela segurava. Ele queria que ela se acalmasse. Então ele usou a mão direita e agarrou seu peito direito. Em seguida, trouxe a boca para o mamilo esquerdo ereto e começou a chupá-lo como um bebê. O que, é claro, fez Violette se fechar e respirar pesadamente. Nem um minuto se passou e Violette começou a enlouquecer em seu próprio calor. Ela gemeu alto, o que Arius achou quente. Violette começou a ficar com mais tesão, então ela começou a esfregar sua fenda no membro duro de Arius mais rápido do que antes. Arius sentiu seu membro duro contrair-se violentamente. Ele sabia que a qualquer momento deixaria escapar seus próprios líquidos. Nesse ponto, ele perdeu o raciocínio e parou de chupar o mamilo esquerdo de Violette e soltou o seio direito. Ele saiu da água e agarrou-a pelos cabelos loiros e sedosos e inseriu seu membro duro em sua boca pequena e começou a empurrar violentamente. Violette começou a engasgar com pequenas lágrimas escorrendo pelos olhos e ranho escorrendo pelo nariz. Quando ela sentiu seu membro duro batendo no fundo de sua garganta repetidamente, ela não pôde deixar de sentir como se estivesse perdendo os sentidos. Arius, que estava engolindo profundamente uma deusa literal, estava na nuvem 9. Ele nunca teve esse tipo de experiência sexual antes e nem mesmo inseriu seu irmãozinho em sua preciosa caverna. Antes que Arius percebesse, Violette começou a se masturbar com a mão direita pálida usando o dedo indicador e o dedo indicador. Ela inseriu seus dois dedos profundamente dentro de sua caverna, onde alcançou seu ímen.
Ela sabia que não deveria destruir seu tecido de donzela e queria que o próprio Arius o destruísse com sua masculinidade, para que ela não pressionasse mais e apenas começasse a se divertir. Os gemidos gargarejados foram soltos por Violette, que mal conseguia respirar. Arius sentiu que seu membro duro estava esquentando e começou a sentir pressão. Então, com um último impulso, seu irmão mais novo bateu no fundo da garganta de Violette liberando uma carga de merda de esperma. Ao mesmo tempo, Violette começou a esguichar em toda a água de seu lugar privado. Arius tirou seu membro agora mole da boquinha de Violette. Violette caiu de costas na água com os olhos fechados. Porra começou a vazar de sua boca como uma fonte de água. Seu corpo inteiro tremia de satisfação. Arius caminhou até a Violette meio desmaiado e a pegou em um carrinho de princesa. Ele então saiu da fonte termal. Arius gentilmente deitou a figura sexy de Violette no chão quente. Ele não pôde deixar de olhar para o corpo dela. Seu enorme seio, macio e branco, balançava um pouco enquanto suas coxas de outro mundo exibiam sua espessura. Sem contar que sua cintura e barriga esguias o deixavam ainda mais bonita. Então, depois desse momento incrível, Arius esteve com Violette. Ele foi direto para o camarim e vestiu uma túnica com calças brancas compridas que terminam um pouco antes de suas panturrilhas combinadas com sandálias marrons. Além disso, ele tinha pelo branco de arminho com listras pretas em volta do pescoço. Depois de se vestir, disse a Sally para buscar Violette. Ele ainda não consegue esquecer quando Sally levantou seu vestido preto do chão mostrando sua fenda que estava parada, ao contrário de Violettes que tinha uma selva loira. Isso mesmo, ela não estava usando calcinha. Mas não era isso que ele não conseguia esquecer. O que ele viu foi uma tatuagem que era umas flechas apontando para a fenda dela e acima dessa flecha tinha essas palavras: a lixeira pessoal de Arius. Arius sentiu o membro duro crescer de dentro da calça, mas aguentou porque sabia que tinha que treinar. Afinal, aquele momento sexual que ele teve com Violette e ter uma bela vista da área privada de Sally foi bom para seu coração. Ele finalmente voltou a treinar, onde só lhe restava um dia. Agora mesmo Arius estava parado na frente de uma montanha gigante que se elevava no céu. Blanc ficou ao lado dele com um pequeno sorriso vendo o quanto ele realizou. Arius, sem dizer nada, ergueu a mão direita e a balançou de frente para a montanha. Instantaneamente, a montanha gigante desabou, fazendo com que toda a ilha flutuante tremesse. Arius então se virou para olhar para a floresta gigante. Seus olhos começaram a brilhar em vermelho puro no segundo seguinte, toda a floresta pegou fogo. Os olhos de Arius então começaram a ficar azuis fazendo com que uma chuva forte caísse sobre a floresta apagando o fogo. Blanc que estava observando seu discípulo não pôde deixar de abraçá-lo. Marido, devo dizer que é impressionante que com um mês de treinamento você tenha dominado o poder do fogo, da água e do solo. Ela disse a ele, dando um beijo em sua testa. Arius estava, é claro, feliz com isso, mas, ao mesmo tempo, queria mais. Ele queria dominar todos eles como gelo, escuro, aço, elétrico, etc. Arius sabia que não precisava se preocupar com seu combate corpo a corpo e sua agilidade com o movimento. Ao lutar contra as divindades das cobras, ele começou a se mover cada vez mais rápido até quebrar a barreira do som. Todo esse treinamento foi útil para Arius, mas hoje era o dia em que ele voltaria para casa para ver sua mãe, irmã e suas outras 3 esposas. Então oficialmente seu treinamento terminou hoje e ele teria que dominar o resto quando tivesse tempo. Você está pronto, Ario? Perguntou Blanc. Arius, depois de apagar o fogo que causou, olhou para Blanc, que estava parado ao lado de um portal que era roxo e tinha estrelas coloridas nele. Sim, estou pronto. Você sabe quando Violette e Sally chegarão aqui? Arius perguntou. Olhando em volta tentou encontrá-los mas não conseguiu. Blanc apenas riu. Aqueles dois vão chegar daqui a pouco. Violette está ansiosa para conhecer sua futura sogra e Sally está tentando ajudá-la a se acalmar. Ela disse a Arius com um tom neutro. Entendo. Espero que todos vocês se deem bem,
Arius falou esperando que todos os seus amantes e família pudessem coexistir sem discutir ou qualquer coisa que pudesse causar aborrecimento para ele. Minhas três esposas Yandere capítulo 54. Depois de esperar cerca de 10 minutos, Violette e Sally apareceram do nada. Ambos usavam vestidos brancos que se agarravam firmemente às suas curvas. Arius, vendo que todos estavam aqui, acenou com a cabeça. Ok, agora que todos estão aqui, Blanc nos manda de volta para casa. Ele olhou para Blanc dando um sinal de positivo. Em branco, com um estalar de dedo, um portal roxo de tamanho médio apareceu. Sem perder tempo, Ario mergulhou no portal seguido de suas três esposas. Saindo do portal, Arius se encontrou na sala do trono do reino sagrado. Examinando a sala, Arius não encontrou ninguém presente, então decidiu dar uma olhada no palácio. Arius se teletransportou para a sala e não encontrou ninguém aqui também. Ele então se teletransportou para a biblioteca e novamente ninguém. Mas, quando ele se teletransportou para a sala de jantar, descobriu que Jasmine e sua família estavam comendo tão bem quanto Eva. Arius aparecendo do nada fez com que todos na sala engasgassem com a comida em descrença. As primeiras pessoas a se levantar e cumprimentá-lo foram, claro, Eva e Jasmine. As duas garotas se levantaram de suas cadeiras e pularam nos braços de Arius. As duas garotas que estavam abraçadas com força ao corpo de Arius começaram a falar ao mesmo tempo. Yua também se levantou e caminhou até Arius e fez uma pequena reverência enquanto corava levemente. Eu senti sua falta, querida. Eu não quero que você nunca mais me deixe. Eva silenciosamente aninhou o rosto no peito de Arius. Arius, meu ursinho, nunca mais quero você fora de uma distância de 10 metros de mim, entendeu? Jasmine segurou ambas as bochechas dele com suas pequenas mãos delicadas. Arius mostrou um sorriso brilhante. Também senti saudades de vocês, meninas. Trouxe de volta novos membros da família. Ele foi direto ao ponto de apresentar suas novas esposas. Tanto Jasmine quanto Eva se afastaram do abraço de Arius e olharam para ele com curiosidade. O que quer dizer com novos membros da família? Jasmine foi a primeira a falar. Eva apenas esperou silenciosamente que Arius respondesse. Arius, ainda com um sorriso brilhante, estalou o dedo. De repente, três lindas garotas apareceram de um portal roxo. Todas as 6 esposas de Arius ficaram uma na frente da outra. Então três. Jasmine lançou um olhar sombrio para os 3 novos cônjuges. Eva tinha um sorriso, mas todos perceberam que era um sorriso que poderia matar. Yua tinha uma expressão neutra, mas por algum motivo, ela se sentiu um pouco zangada. Violette deu um sorriso malicioso sabendo que ela foi a primeira a ficar íntima de Arius. Blanca apenas sorriu levemente como uma mãe faria para seus filhos. Sally mostrou a língua com um rosto inexpressivo. Faíscas voaram entre as 6 garotas. Arius, não querendo que eles lutassem, colocou-se entre eles. Calma, meninas. Ele falou com uma voz suave. Ao ouvir a voz do marido, todas se acalmaram e então todas olharam para Arius. Violette deu um passo à frente. Arius, nós garotas podemos ter um encontro privado para nos conhecermos enquanto você visita sua terra natal. Arius acenou com a cabeça concordando com o pedido de Violette. Parece uma ideia incrível. O pai e a mãe de Jasmine, também seu irmão, levantaram-se de suas cadeiras e caminharam até Arius e se ajoelharam. Ficando um pouco surpreso com a ação repentina, Arius recuou um pouco. Por que você está de joelhos? Ele não pôde deixar de perguntar. Você salvou nosso reino da destruição. Isso é o mínimo que podemos fazer para mostrar respeito. Albert foi o primeiro a falar dos 3. Sim, concordo com meu marido. Quando vimos você assumindo toda a dinastia apenas pelo nosso reino, ficamos felizes em tê-lo como genro. Iliria falou com uma voz gentil. Obrigado, grande irmão Arius, por defender minha terra. Julian falou em gratidão. Ario acenou com a mão. Não se preocupe com isso. Este é o reino da minha esposa. Claro que não vou deixar ninguém mexer nele. Ele ajudou todos eles a se levantarem. Todos os 3 tinham uma gratidão eterna por Arius.
Agora que Arius viu suas 3 esposas, decidiu que era hora de ver sua mãe e irmã. Ele se despediu das pessoas na sala de jantar e desapareceu em sua terra natal. Quando Arius saiu, tudo ficou em silêncio. Jasmine pediu licença aos membros de sua família e fez com que todas as meninas a seguissem até seu quarto pessoal. Agora todos eles estavam sentados ao redor de uma mesa circular de vidro. Então, vamos esclarecer. Eu sou a favorita de Arius. Jasmine falou com orgulho, anunciando sua posição no coração de Arius. Os olhos de todos os outros 5 cônjuges se voltaram para Jasmine e veias começaram a aparecer em suas cabeças. Tenho certeza que sou o favorito de Arius. Violette latiu para Jasmine com um olhar frio. Você brinca, senhoras. É claro que Arius me ama mais. Eva riu com um olhar frio, examinando as outras garotas. Devo dizer que todos vocês estão errados. Tenho certeza de que ele me ama mais. Treinamos juntos por 1 mês. Blanche mostrou um sorriso quando ela falou. Devo me desculpar, mas o mestre ama mais minha boceta apertada. Sally falou com uma voz monótona e inexpressiva. Na minha opinião, Arius adora olhar para o meu cabelo ruivo. Yua falou silenciosamente. Em algum momento, todas as garotas estavam discutindo sobre quem era o favorito de Arius. Espera. O que você disse? Jasmine, que estava discutindo com as outras garotas, parou e questionou Sally. Todas as outras garotas pararam de discutir e olharam para Sally. Sally inclinou a cabeça para o lado. O que foi que eu disse? Ela perguntou. O rosto de Jasmine ficou vermelho. Você disse Arius gosta de você, seu bichano bem apertado. Suas palavras foram gaguejadas umas sobre as outras. Todos na sala coraram um pouco, exceto Blanche. Claro, Sally. Entendendo o que eles estavam dizendo, Sally bateu com a cabeça. Oh, você quer dizer que é claro, Arius gosta da minha boceta apertada? Ela falou em um tom confiante. Bang. Violette bateu na mesa. Isso não é verdade, ele gosta mais da minha boceta. Ela declarou. Jasmine, que não conseguia mais ouvir isso, levantou-se e olhou. Isso não é verdade, aposto que Arius gostaria do meu lugar especial. Ela bateu no peito. Eva examinou todos. Arius gosta mais da minha buceta quando tomamos banho juntos em sua casa. Ele estava olhando para ela e disse que estava bem aparada. Essas palavras então causaram mais comoção. Violette empurrou para fora de sua cadeira sem pensar. Bem, eu e Arius tivemos intimidade tocando partes privadas. Sua voz ressoou na sala. Silêncio. Vendo o que ela fez, Violette colocou as 2 mãos na boca. O resto das garotas tinha sorrisos diabólicos e todas olhavam para Violette. A próxima coisa que Violette soube foi que ela estava derramando feijão sobre o que aconteceu na fonte termal. Minhas 3 esposas Yandere capítulo 55. Enquanto as meninas interrogavam Violette, Arius estava na sala com a mãe e a irmã. Quando Arius apareceu do nada, sua mãe e sua irmã pularam sobre ele e o abraçaram com força e ficaram muito felizes por ele ter voltado. Neste momento, Arius estava sentado na cadeira de couro enquanto sua irmã e sua mãe se sentavam à sua frente no sofá verde. Então, Arius, você tem algumas explicações a dar. Luna falou com um olhar neutro. O suor começou a escorrer pelas costas de Arius. Mãe, eu sei que você já deve ter descoberto, mas saiba que sempre serei seu filho. Ele disse a ela com uma voz gentil. Ouvindo as palavras de seu filho, ela balançou a cabeça lentamente. Vá em frente e explique. Arius suspirou para si mesmo pensando que uma certa cena iria acontecer. Tipo, o começo depois do fim. Os olhos de Arius se moveram para Lyria, que estava sentada em silêncio o tempo todo e sem falar. Não se preocupe com sua irmãzinha, ela pode cuidar disso, Luna falou, notando sua preocupação com a Lyria. Os olhos de Arius voltaram para sua mãe. Mãe, irmã, eu amo muito vocês duas, e o que estou prestes a dizer não vai mudar isso. Ambas as garotas assentiram com suas palavras. Com uma respiração profunda, Arius começou a falar. Eu realmente não sou seu filho mentalmente. Meu nome verdadeiro é Daniel Soli.
Eu tinha 21 anos quando morri em minha vida passada. Eu era um celo da Marinha que era um soldado que cumpria missões para um governo no qual você conhece um reino lá a mesma coisa, mas a pista é diferente. Eu não tinha família, nem amigos ou alguém com quem pudesse conversar em nível pessoal. Toda a minha vida foi apenas matar e trabalhar como uma ferramenta. Eu nunca fui feliz. Acho que nunca sorri. Então eu me entreguei a coisas chamadas light novels, manhwa 18, manga etc. Pessoalmente, quando morri, estava feliz por dentro. Saber que posso me livrar do meu sofrimento de solidão foi incrível. Quando renasci aqui estava verdadeiramente nas nuvens na felicidade de ter uma família. Sinto muito se você me odeia por tirar seu filho verdadeiro. Arius inclinou a cabeça para sua família. Silêncio. Não ouvindo nada, Arius ergueu a cabeça para encontrar apenas sua mãe e as lágrimas de sua irmã escorrendo por seus rostos. Sem saber o que fazer, Arius começou a surtar. Isso foi demais para vocês. Desculpe, eu realmente sinto. Ele não sabia o que dizer, então deixou escapar um pedido de desculpas. Luna balançou a cabeça enquanto enxugava os olhos com o lenço. Seu Arius errado, estou chorando de ouvir seu passado para saber que você passou por tudo isso e ainda pode sorrir em sua nova vida é incrível. Ela disse a ele com um sorriso gentil no rosto. Mamãe está certa, irmão. Ouvir o seu passado foi realmente comovente e deprimente, mas não vou parar de vê-lo como meu irmão mais velho que eu adoro. Lyria limpou o ranho do narizinho com o lenço que tinha. Arius sentiu uma pequena lágrima caindo de seu olho direito e rapidamente a enxugou. Na verdade, ele estava grato por ter uma família tão amorosa. Irmão, eu sei que isso pode ser rude, mas você pode nos dizer como você morreu em sua vida passada? Lyria perguntou um pouco hesitante. Arius assentiu com a cabeça. Quando eu estava em uma missão terrestre no Irã, um país da minha vida passada, minha equipe e eu estávamos nos infiltrando em uma mansão para eliminar um general que estava cometendo crimes de guerra enviando crianças amarradas com granadas para bases americanas. Que era uma base militar que era uma instalação de propriedade direta e operada para os militares ou um de seus ramos que abriga equipamentos e pessoal militar e facilita o treinamento e as operações. Quando entramos no quintal depois de nos esgueirarmos pelos soldados armados que cercavam o local, entramos pela porta dos fundos. Assim que entramos na mansão, desativamos os arames colocados em lugares aleatórios como portas e tal. Atribuir são um mecanismo de disparo passivo. Normalmente, um fio ou cordão é conectado a um dispositivo para detectar ou reagir ao movimento físico. Depois de passar pelos fios, fomos para o quarto do alvo. Entrando no quarto, vimos um homem de meia idade dormindo. Fui até ele e apontei o cano do meu FNSK para sua testa. Para ter certeza de que você sabe qual era a arma que eu estava apontando para ele. Um rifle automático operado a gás que foi desenvolvido por um fabricante belga. É construído com modularidade para o Comando de Operações Especiais dos Estados Unidos para satisfazer os requisitos da competição SCAR. E bem quando eu estava prestes a puxar o gatilho, senti um líquido frio escorrer da parte de trás da minha cabeça. Por alguma razão, a última coisa que vi foi todo o meu esquadrão atrás de mim deitado no chão com seu próprio sangue. Meus olhos antes de escurecer enquanto eu estava caindo no chão, vi um dos membros do meu esquadrão tirando um silenciador que estava em sua arma e dando um tiro na cabeça. Eu soube naquele momento que fomos traídos de alguma forma. É tudo o que sei sobre como morri. Tanto Luna quanto Lyria ficaram em estado de choque com a história de Arius e sentiram que seus cérebros estavam se partindo em pequenos pedaços. Luna se levantou do sofá e caminhou até onde Arius estava sentado e empurrou a cabeça em seu seio gigante. Em seguida, deu um tapinha na cabeça dele. Sua pobre alma morrer assim deve ter sido terrível. Arius encolheu os ombros. Na verdade não, eu queria morrer de qualquer maneira, então não me importei. Ele estava dizendo a verdade. Em algum momento de sua vida, ele continuou pensando em suicídio e outros métodos semelhantes para acabar com sua vida.
Ele sabia que ninguém se importaria de qualquer maneira e só acharia inconveniente que eles perdessem uma boa ferramenta para matar e realizar missões para ajudar a beneficiar os superiores. Lyria foi a próxima a se levantar e caminhou até o outro lado de Arius e segurou o braço dele, empurrando-o contra seu pequeno peito. O irmão mais velho passou por tanta coisa. Um pequeno suor começou a se formar na cabeça de Arius. Não se preocupem, meninas que estavam todas no passado. Olha, eu não quero mais morrer e estou feliz por ter uma mãe e uma irmã como vocês. Ele os informou esperando que eles se acalmassem e parassem de sentir pena dele. Luna e Lyria pararam de abraçar Arius e recuaram com pequenos beicinhos no rosto. Eu não quero ser sua mãe. Luna estufou as bochechas levemente corando. Arius sentiu seu queixo bater no chão. Grande irmão, eu não quero ser sua irmã. Lyria estufou o seu pequeno peito com todo o rosto ficando vermelho. Arius não pôde deixar de sentir uma pequena dor de cabeça vindo à sua cabeça. O que você quer dizer? Ele perguntou. Ele tinha que ter certeza de que não estava tendo a ideia errada. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.